Luiz, fica à vontade, tá? Deus o abençoe. Amém. Obrigado, reverendo Marcos. É uma alegria muito grande para mim estar mais uma vez aqui diante da Igreja de Vila Carrão, Igreja da Vila, igreja que nós tanto amamos, igreja que faz parte da nossa vida, da nossa história, e que, portanto, a alegria é sempre renovada quando nós podemos retornar e estar com os irmãos. Ainda não fisicamente ou presencialmente, mas ainda que à distância, de maneira virtual, é muito bom estar aqui me comunicando com os irmãos, tendo a oportunidade de ter um relacionamento um pouco mais direto, agora para compartilhar esses momentos de reflexão na palavra do Senhor nesta noite da esperança. Portanto, registro mais uma vez a minha alegria pelo convite e espero que, de fato, Deus possa estar nos conduzindo e nos abençoando mutuamente na reflexão da sua palavra e que desta reflexão nós possamos sair edificados, fortalecidos e dispostos a viver cada vez mais de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida. Deixo aqui a minha menção de tristeza, né, por algumas perdas que têm sido registradas aí no grupo da igreja. Nós temos acompanhado, temos orado pelos irmãos, temos nos preocupados também com aqueles que estão internados, que têm enfrentado aí essa pandemia na própria pele, e temos orado com os irmãos na expectativa de que o nosso Deus, de fato, continue agindo, abençoando e libertando dessa enfermidade tão grave, não apenas os irmãos da igreja, mas tantas pessoas que estão aí sendo atingidas, pedindo sabedoria de Deus também para aqueles que, de alguma forma, poderiam estar fazendo melhor para que nós consigamos enfrentar um problema tão grave quanto este. Mas o objetivo de hoje não é analisar propriamente dita a situação que estamos vivendo, mas buscar na palavra de Deus força e orientação, de forma que, em meio a pandemias, em meio a dificuldades, a sofrimentos, ou em meio às vitórias e às alegrias e celebrações que nós enfrentamos, que nós passamos, possamos viver uma vida compatível com a expectativa do Senhor Jesus para todos nós e para a igreja. Gostaria de falar um pouquinho sobre o tema prioridade do crente, prioridade do cristão ou prioridade da igreja. E de antemão, eu diria que a prioridade da igreja é viver de modo digno do Evangelho de Cristo, de acordo com a palavra de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, verso de número 27, que eu gostaria de ler aqui em paráfrase, ou seja, uma leitura interpretativa daquilo que Paulo escreve. Se os irmãos estiverem com as suas Bíblias, verão que o versículo é bastante grande, mas uma paráfrase, nós fizemos pequeno resumo daquilo que Paulo diz neste versículo. Vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, na minha presença e na minha ausência. Prioridade do crente. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós somos o povo de Deus, e o apóstolo São Paulo, falando à igreja, particularmente de Filipos, traz uma mensagem que serviu para aquela igreja, mas que também, com certeza, serve para nós nos dias de hoje, para a igreja que nós participamos hoje. Esse versículo, ele está na carta de Paulo aos Filipenses. Paulo, quando escreveu numa situação de bastante dificuldade, né? O apóstolo Paulo, aquele perseguidor que virou perseguido. Nesta carta à igreja de Filipos, Paulo, a despeito das dificuldades que estava passando, inclusive na sua vida pessoal, ele tem como tema, ou coloca como tema, para dizer que o que deve prevalecer na vida do crente é a questão da alegria. O crente deve estar alegre, o servo de Deus, a igreja, deve estar feliz, e não há motivo, não há situação, não há dificuldade maior para extinguir ou apagar a felicidade do crente. Tanto que o versículo-chave
que resume essa carta de Paulo aos Filipenses é o capítulo 4, verso 4, quando Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez os digo, alegrai-vos. Querendo dizer que a alegria deve estar presente na vida do crente em todo tempo, em todo lugar ou em qualquer situação. Especificamente, Paulo mostra que essa mensagem não era uma mensagem apenas para os outros ou para os servos ou para aqueles a quem ele liderava, mas era uma mensagem que ele levava como padrão para a sua própria vida. Paulo escreveu esta carta numa situação muito difícil, como nós já dissemos, e é nessa carta que ele deixa bastante claro que a alegria deve prevalecer. E ele diz que a alegria deve prevalecer em situação de abundância, deve prevalecer em situação de escassez. Apesar de preso, Paulo dizia e incentivava a igreja a se manter alegre e a se manter feliz. Parece até um paradoxo, mas nós devemos entender que a alegria da igreja, a alegria do crente, está ligada à presença de Jesus na sua vida. Isso ninguém tira. Alguém pode nos tirar os bens, pode nos tirar até alguns sonhos, até algumas expectativas da vida, mas não pode tirar Jesus da nossa vida. Por isso a alegria, ela prevalece. E como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos, ou se espera da igreja de Cristo, que ela tenha algumas características, algumas atitudes e algumas posturas. E é nessa carta que Paulo nos diz de uma postura ou de uma atitude que ele entende ser uma atitude prioritária para a igreja do Senhor Jesus. Ou seja, muitas coisas poderiam ser esperadas do crente ou da igreja. Muitas coisas poderiam ser esperadas daqueles que estão participando da igreja como povo de Deus. E às vezes nós nos cobramos e cobramos pessoas sobre características ou atitudes que nós gostaríamos que elas tivessem, que nós achamos que são importantes. E não é diferente com Paulo. Quando nós lemos as 13 cartas que ele escreveu às igrejas da sua época, ele procurava destacar quais seriam as expectativas ou as atitudes que eram esperadas da igreja. E é interessante que nesse texto, no capítulo 1, verso 27 de Filipenses, ele coloca uma dessas atitudes, uma dessas posturas que ele esperava que houvesse no crente da sua época e também que se espera ter no crente da nossa época, dos nossos dias. E o que me chama a atenção nesta colocação é que, no meio de tantas expectativas, Paulo diz que existe uma prioridade. Existe algo que não pode ser deixado de lado, ou que deve ser a primeira prioridade, a primeira expectativa da igreja, a primeira preocupação do povo de Deus. Por isso ele fala nesse versículo, ele se utiliza da expressão acima de tudo. Acima de tudo, diz o apóstolo São Paulo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Significa dizer que a prioridade da Igreja de Cristo é viver uma vida cristã digna. Não basta ter o título, não basta ter a membresia regularizada, não basta ter uma carteirinha de membro, né? Estou naquela denominação. É importante, é fundamental e é prioritário que, como membros da Igreja de Cristo, nós vivamos uma vida digna do Evangelho de Cristo. Isso está acima das expectativas da denominação, da igreja, ou até mesmo da linha teológica ou eclesiástica que nós participamos ou defendemos. Paulo diz que a prioridade do crente é viver uma vida digna do Evangelho do Senhor Jesus. E como viver na prática esta prioridade que Paulo coloca que deve existir na vida do crente? Como que o crente pode viver uma vida digna do Evangelho de Cristo? Primeira ideia, ou a primeira lição que nós poderíamos destacar é que para viver uma vida digna do Evangelho de Cristo, é preciso que os crentes vivam, como diz a palavra de Deus, como filhos de Deus, que somos todos em Cristo. Significa dizer que nós devemos ter o nosso olhar, a nossa visão ligada àquilo que Deus é, porque como seus filhos se espera que nós sejamos também similares
Há uma expressão que é muito comum se usar, filho de peixe, peixinho é, e não é diferente com os filhos de Deus. Se espera que os filhos de Deus sigam os exemplos e as orientações que o Pai Celeste apresenta. E nós destacamos pelo menos 3 aspectos da vida cristã que são exigidas do crente para que ele seja ou para que ele viva como filho de Deus. Primeiramente, Deus é santo. E Pedro, lá em 1 Pedro 1, 15 a 16, ele diz: sede santos, porque Deus é santo. Repetindo uma palavra, uma orientação, dada lá no Velho Testamento, e que era praticada, que era buscada pelo povo de Deus durante toda a sua história. Que Pedro mostra que esta verdade prevalece nos tempos do Novo Testamento e vale, com certeza, para os nossos dias. Como filhos de Deus, nós devemos buscar uma vida de santidade, entender que somos chamados e separados para vivermos de acordo com o querer e com a vontade de Deus. O segundo aspecto é que, como filhos de Deus, nós devemos viver no amor. A Bíblia, ela tem, como qualquer outro livro, dificuldade em fazer uma definição ou apresentar uma definição de quem é Deus. Não por ela ser incapaz, mas porque nós não teríamos capacidade para compreender na totalidade ou na sua extensão o significado de Deus. Mas ela nos dá alguma pista. E a mais clara e a mais perfeita, a mais completa indicação sobre aquilo que Deus é está em 1 João 4,8, quando João diz que Deus é amor. Se você não tiver nenhuma informação sobre Deus, não tiver nenhum conhecimento mais aprofundado sobre Deus, saiba que Deus é amor. Isso provavelmente será suficiente para que você conheça um pouco daquilo que Deus é. Mas Deus é santo, Deus é amor, mas a Bíblia diz que também Deus é justo. E é importante que, como filhos, nós tenhamos consciência da justiça e da postura de Deus quando exige de nós que vivamos de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Em Hebreus, capítulo 10, 31, também 12, 29, nós aprendemos algumas coisas que, às vezes, nós fazemos questão de esquecer, porque é muito bom falar de Deus Santo e nós erguemos as mãos e celebramos em cultos maravilhosos, músicas muito gostosas de serem entoadas. Gostamos de falar muito do amor de Deus, porque isso nos garante que seremos abençoados, guardados, sustentados por Ele. Mas, a maioria das vezes, nós nos esquecemos que Deus também é um Deus santo, Deus justo. E é isso que Hebreus coloca com muita clareza. E é preciso que nós estejamos atentos. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. É óbvio que a Bíblia não enfatiza essas questões de uma maneira tão forte para nos assustar ou para criar em nós algum tipo de pânico em relação à crença em Deus, mas ela se utiliza dessas expressões e dessas orientações para mostrar que é importante que nós, também como filhos, sejamos obedientes e sigamos a esse Deus santo, a esse Deus amoroso, mas também a esse Deus que é um Deus justo. O segundo aspecto que nós gostaríamos de levantar sobre como viver de modo digno do Evangelho de Cristo, eu chamo de viver uma vida qualificada ou viver de modo qualificado. Não basta ser cristão, não basta ter o nome, a alcunha ou o apelido de cristão. É preciso que a vida cristã que nós vivemos seja uma vida qualificada. E há alguns aspectos que podem ser levantados quando a gente pensa em viver uma vida cristã de qualidade, uma vida cristã profundamente enraizada, fortalecida, uma vida cristã que realmente está de acordo com a expectativa de Deus para a nossa vida. E aqui nessa carta mesmo que Paulo fala, no capítulo 2, versos 14 e 15, que os crentes devem viver uma vida irrepreensível. É óbvio que nós sabemos disso, que não é possível ser perfeito. Mas Jesus fala também lá em Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste.
E é nessa linha que Paulo diz que nós devemos ter também uma vida irrepreensível. Uma vida irrepreensível não diante da sociedade apenas, não diante das nossas convicções pessoais, não diante das nossas posturas filosóficas ou religiosas, mas uma vida irrepreensível diante de Deus. Ainda, para viver uma vida qualificada, é preciso que vivamos na humildade. É uma das virtudes ou uma das qualidades mais valorizadas na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, conquanto seja o próprio Filho de Deus, demonstrou na sua experiência de vida terrena o quanto era importante viver na humildade. Quantos exemplos podemos encontrar na vida de Jesus, da sua humildade e da maneira simples como ele se portava. E Paulo, no capítulo 2, de 5 a 8, aqui de Filipenses, naquele texto conhecido como o hino cristológico, ele enfatiza a importância de nós vivemos uma vida de humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo o próprio Deus, não levou em conta o fato de ser Deus, mas esvaziou-se, numa outra tradição, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa é uma das grandes buscas do povo de Deus. Embora muitas vezes deixada de lado ou desvalorizada, sem ela ou sem a humildade, nós não poderíamos viver uma vida cristã de qualidade. Paulo fala ainda que a vida qualificada do crente deve estar sempre em progressão. O crente deve progredir espiritualmente. Aí mesmo em Filipenses 2:12, ele fala para desenvolver a salvação. Nós precisamos desenvolver a nossa relação com Deus, desenvolver o nosso diálogo, a nossa compreensão, a nossa postura, a nossa resposta ao amor e à santidade de Deus. E, finalmente, destacaria ainda para que a vida cristã seja uma vida qualificada, é aquilo que nós chamamos de consciência do dever cumprido. Nós não somos perfeitos, não somos muitas vezes limitados nas nossas condições pessoais, até mesmo condições econômicas, mas se espera de nós que façamos tudo aquilo que deveríamos fazer, ou tudo aquilo que nós podemos fazer, ou que se espera que seja feito. É o que Paulo diz lá aí mesmo em Filipenses 3:12 a 17. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderia alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é uma orientação fundamental para que a nossa vida cristã seja uma vida qualificada. A consciência, aquela sensação de estarmos cumprindo com o dever, cumprindo com aquilo que se espera de nós como povo e como servo de Deus. Para ter uma vida digna do Evangelho de Cristo, que é a nossa prioridade, é preciso também que nós tenhamos esta preocupação em cumprir com os nossos deveres, fazer aquilo que se espera que seja feito. Talvez lembrando até lá no Eclesiastes, tudo que tiver as mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Uma outra condição para que a nossa vida cristã seja uma vida digna de Cristo, nós encontramos também aqui nas orientações do apóstolo São Paulo. Para viver esta vida digna de Cristo, ou do Evangelho de Cristo, nós teremos que viver à altura de Cristo. Não que nós tenhamos competência para sermos iguais a eles. É claro que nós não estamos falando nesse sentido, mas é preciso colocar Jesus como padrão, colocar Jesus como modelo a ser perseguido. Lá em Hebreus, capítulo 12, nós vemos esse registro da palavra, olhando firmemente
para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Para vivermos uma vida cristã digna, é preciso viver à altura do Senhor Jesus. E como entender esse viver à altura de Cristo? Nós representamos Cristo aqui na Terra. A igreja, o crente, nas suas atividades, nas suas responsabilidades pessoais, familiares, sociais, profissionais, ele tem uma responsabilidade bastante grande, porque nós levamos a imagem, levamos o nome do Senhor Jesus para o mundo. Paulo diz lá em 2 Coríntios 5:20 que nós somos embaixadores de Cristo. E aquilo que nós fazemos tem um peso muito grande. Tudo que nós, todas as nossas ações, todas as nossas decisões, as escolhas que nós fazemos, quando as fazemos, somos interpretados como servos do Senhor Jesus. Daí a importância de que as escolhas e as ações sejam cuidadosamente observadas. A Bíblia também, Paulo também diz, segundo Coríntios 2:14, que nós temos o perfume de Cristo, ou seja, a nossa postura, a nossa atitude, ela tem capacidade para causar sensação de prazer, um cheiro agradável para as pessoas. E, infelizmente, às vezes, nem sempre isso acontece. Nem representamos e nem causamos uma sensação tão agradável no mundo, apesar de sermos orientados de uma maneira bastante enfática, com grande reiteradamente pela palavra de Deus. Jesus usa duas expressões muito interessantes desse aspecto. Nós somos sal da terra e luz do mundo, lá em Mateus 5, de 13 a 16. Ou seja, nós temos responsabilidade diante das pessoas como embaixadores ou representantes de Cristo. Espera-se que nós tenhamos um testemunho adequado. O que nós falamos, as ideias que nós divulgamos, aquilo que nós escrevemos no Facebook, nas redes sociais. É importante que cada vez que nós nos manifestamos, nós estejamos preocupados com o testemunho que nós estamos dando. Não basta, não se trata de defender esta ou aquela visão política, ou este ou aquele político que nós gostamos, mas é importante que, ao defendermos uma visão ou uma pessoa, saibamos que aquilo que nós falamos tem importância, tem significado espiritual, porque nós somos chamados para dar testemunho do Senhor. É importante que nós tenhamos uma imagem ou mostremos uma imagem adequada como povo de Deus. Nós precisamos saber testemunhar como representante de Cristo, não é apenas ter o nome de Cristo escrito, é preciso que nós testemunhemos. Testemunhar é, acima de tudo, manifestar-se, aparecer, dar a sua visão, dizer aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Nós somos chamados para testemunhar. A palavra de Deus diz que vós e sereis minhas testemunhas. E aonde quer que nós estejamos, nós temos que ser testemunhas. Não dá para viver uma vida digna de Cristo. Não dá para buscar esta prioridade da nossa vida, viver vida digna de Cristo, ou do seu Evangelho, se nós não testemunharmos. Talvez a pergunta que nós deveríamos fazer, cada um de nós, independente das atividades que nós ocupamos na sociedade, como eu quero ser visto, como eu sou visto, talvez até mais. Às vezes nós queremos ser vistos de uma forma, mas as nossas atitudes e a nossa postura façam que as pessoas vejam algo diferente. É preciso estar atento, é preciso se preocupar com o ser e com o parecer. Nós não podemos, é importante que nós pareçamos cristãos, mas muito mais do que termos uma aparência de cristão, espera-se que nós sejamos cristãos de fato. É preciso haver uma ligação, continuidade, consistência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. O discurso do crente deve ser compatível com a sua prática. Aquilo que nós falamos, proveniente principalmente da palavra de Deus,
tem que ter correspondência na nossa atitude, na nossa postura, no nosso dia a dia. Não dá para buscar a prioridade da vida cristã digna se nós não nos preocuparmos em vivermos à altura de Cristo e darmos o testemunho sobre dele a quem quer que seja. Uma outra colocação importante é que para viver uma vida digna do Evangelho de Cristo, nós precisamos viver uma vida cristã verdadeira e sincera. Além de Paulo dizer que viver uma vida digna de Cristo é uma prioridade, porque ele diz, acima de tudo, vivam uma vida digna do Evangelho de Cristo. E ele repete, não só aqui em Filipenses, mas pelo menos mais 2 cartas, ele volta a dizer que é importante que a igreja viva de modo digno do Evangelho de Cristo. Aqui a ênfase é para que esta vida digna seja uma prioridade na nossa vida. Mas Paulo termina esse versículo, que é um versículo, inclusive, bastante longo. Eu resumi na paráfrase, mas se os irmãos leem, vão ver que é um versículo bastante longo. Mas ele diz assim, olha, eu quero saber que vocês estão vivendo uma vida digna do Evangelho de Cristo, quer esteja presente entre vocês ou esteja ausente. Ou seja, nós não podemos viver uma vida dentro da igreja, uma vida fora da igreja, uma vida diante da autoridade religiosa ou de quem possa nos cobrar como crentes, e uma vida diferente no mundo secular. Infelizmente, nós temos passado por algumas experiências, por vezes, bastante constrangedoras, quando as pessoas falam sobre a atitude de certos cristãos no dia a dia, na vizinhança, entre os nossos amigos, entre os políticos, né? Eu fico muito triste quando falam da bancada evangélica, porque cada vez que se menciona essa terminologia, quase sempre é num sentido pejorativo ou enfatizando algumas atitudes que realmente não dignificam em forma nenhuma a fé cristã ou o evangelho de Cristo. Por isso, Paulo deixa bastante claro que a vida digna do Evangelho de Cristo tem que ser uma vida verdadeira, uma vida sincera. Nós não podemos ter 2 caras ou postura indevida, uma postura hipócrita diante do Evangelho do Senhor Jesus. Ou somos ou não somos. Nós não podemos falar algo num lugar e diferente numa outra situação. Vida verdadeira e sincera é o que se exige para que nós tenhamos uma vida digna do Evangelho de Cristo. Por isso, Paulo insiste para aquela igreja. Olha, eu espero que essas orientações que eu estou passando, espero que vocês entendam, que vocês absorvam, que vocês sigam essas orientações. Quer eu esteja presente, quer eu esteja ausente, ou seja, na minha presença ou na minha ausência. É importante que vocês sigam a orientação da palavra de Deus. Por isso, meus queridos e amados irmãos, a pergunta que fica ao chegarmos à conclusão desta nossa conversa, que não foi propriamente dita uma pregação, mas quase uma conversa, diante da orientação de Paulo neste versículo. Qual é a sua prioridade como cristão? Paulo nos orienta a buscar como prioridade esta verdade, viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Por isso eu insisto com a leitura resumida que nós fizemos. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, na minha presença e na minha ausência. Qual a sua prioridade, meu irmão? Qual a sua prioridade, minha irmã? Qual a prioridade da igreja? O que nós temos buscado para representar a nossa fé e a nossa vinculação ou aceitação ao Evangelho de Cristo? A sua vida, com as suas características, com as suas peculiaridades, com a sua esposa, seus filhos, seus amigos, seus compromissos sociais, profissionais, a sua vida é digna de Cristo? Faça um exame, faça essa pergunta, tente chegar a uma resposta. Com certeza você vai poder entender melhor quanto você precisa, talvez, de algum reforço dessa busca de prioridade que Paulo coloca aqui, de viver de modo digno
do Evangelho de Cristo. A outra questão é se a nossa vida, como é vivida, a vida como é a sua vida, dignifica a Cristo, exalta a Cristo, satisfaz a Cristo. Eu fico bastante impressionado com aquele texto, quando Deus se encontra com o diabo e Jó, e Deus olha para Jó e diz assim: você viu meu filho Jó? É como aqueles pais que vão à escola ver a apresentação dos seus filhos, né, orgulhosos, né, da representação ou da participação dos seus filhos em alguma atividade. Será que quando Deus olha para nós, será que se Deus tivesse do nosso lado, poderia também falar o mesmo que falou para Jó? Você viu o meu filho João, meu filho Carlos, o meu filho Abel, a minha filha Maria, a minha filha Joana? Será que nós poderíamos nos enquadrar nessa descrição do Senhor, do nosso Pai maravilhoso? Será que realmente a nossa vida dignifica, exalta ou satisfaz a Cristo? Fica aqui, portanto, esta minha palavra, bastante simples, mas que eu reputo de muita importância. A prioridade do crente é viver uma vida digna do Evangelho de Cristo Jesus, buscando viver de acordo com esta orientação como filho de Deus, santidade no amor e na justiça. Viver uma vida cristã qualificada, irrepreensível, humilde, progredindo espiritualmente, cumprindo com o dever diante da palavra de Deus, vivendo como representantes à altura de Cristo, embaixadores, exalando o perfume de Cristo, sendo luz do mundo, sal da terra, testemunhando, vivendo de verdade, na presença ou na ausência de quem quer que seja, ou principalmente daqueles que poderiam talvez estar nos cobrando. Deus abençoe a Igreja da Vila, que Deus abençoe cada irmão, cada irmã, e que nós possamos ver, de fato, no nosso dia a dia aí na Igreja, que a nossa prioridade, acima de tudo, entre tantas coisas que se esperam de nós e que nós devemos cumprir, mas que a prioridade seja viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, na presença ou na ausência de quem quer que seja. Que Deus assim nos abençoe. Fica aqui um grande abraço a todos os amados irmãos e irmãs e ao reverendo Val. Amém, amém, Luiz. Bênção. Bênção. Quando você estava falando, Luiz, daquela parte que você coloca de viver de modo digno, que Paulo diz, né, na minha presença ou na minha ausência, né? E aí eu lembrei de uma frase, uma vez, que falava do caráter, né, que caráter é quando a gente faz uma coisa correta, certa, sem que alguém esteja vendo, né? Ou seja... Marcos, aproveitar, inclusive, eu não acabei não falando lá, mas já que é um bate-papo, né? Sim. Eu lembro que certa vez nós estávamos falando para alguém para ir para a igreja, e eu falei, mas para que eu vou para a igreja? Para ser que nem aqueles jovens lá, faz isso, aquilo, começou a contar. Quer dizer, Exatamente. fica difícil, né? Vida digna é realmente uma questão crítica para a igreja, né? Porque você não consegue sequer testemunhar, né? Se a vida não é digna, você não tem nem como testemunhar, porque de repente você é confrontado. Né? Exato. A gente tem que ser aquilo que é na igreja, aquilo que também é em casa, no trabalho, em qualquer lugar, né? E até quando está sozinho, né? Inclusive. Está sozinho.